Agora vamos dar início então à unidade 3, que eu dividi também em 3 partes, tá? A unidade 3 está diretamente relacionada aos princípios de razão, proporção e porcentagem. E provavelmente falaremos de cada um desses itens, razão, proporção e porcentagem, nas partes que virão a seguir, tá legal? Bem, primeira ideia que nós temos então, razão. A própria palavra razão, que vem do latim e diz ratio, significa a divisão ou quociente de dois números A e B. Ou seja, podemos dizer que a razão entre A e B, ok? Onde A normalmente é classificado como antecedente e B como consequente. E aí tem alguns exemplos para vocês aí. Um deles são, das 200 pessoas entrevistadas, 70 preferem o candidato A, isto é, 70 das 200 preferem o candidato A. Ou seja, se nós simplificarmos os zeros aqui, teremos 7 em cada 20 candidatos preferem o candidato A, tá ok? É muito comum vocês ouvirem divisões melhores ainda, né? Então vocês pegam aqui, por exemplo, e pega essa razão aqui e fala assim, 3,5 de 10, certo? Ou seja, é simplesmente a razão 3,5 por 10, tá? Então também é comum. Dos 1.200 inscritos no concurso, passaram 240 candidatos, isto é, 240 por 1.200, fazendo as simplificações, 1 para cada 5, tá ok? Para cada 100 entrevistados, 75 eram mulheres, isto é, 75 sobre 100, que simplificado dá 3 quartos, ou seja, de cada 4 candidatos, 3 eram mulheres. Só para a gente ter uma ideia de como estão as coisas, o que é a ideia, qual a ideia de razão. E aí nós podemos falar também de razões inversas, são aquelas razões cuja multiplicação entre elas dá 1, certo? Então eu vou dizer que A sobre B é inverso de B sobre A, se quando eu multiplicar as duas, eu chego no resultado 1, tá ok? Como exemplo, eu tenho 3 quartos é o inverso de 4 terços. Por que eu sei isso? Porque quando eu realizo a multiplicação, eu chego com o resultado 1. Tá legal? Bem, e aí nós temos algumas razões especiais. Para falar de razões especiais, a gente primeiro precisa definir grandezas. O que é uma grandeza, tá? Grandeza é uma relação numérica estabelecida com um objeto. Por exemplo, a altura de um edifício, o volume de um tanque de combustível, o peso de um determinado equipamento, quantidade de horas para executar uma determinada tarefa, entre outras. Isso são grandezas, tá? A gente também pode falar que grandeza, a grosso modo, é tudo aquilo que você pode contar, medir, pesar, enfim, enumerar. A seguir nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Velocidade média é uma relação muito legal que a gente costuma utilizar. O que é a ideia de velocidade média, né? É aquela velocidade que você desenvolve na média durante o percurso. Não quer dizer que você está trabalhando exatamente com uma velocidade. Por exemplo, eu posso falar que a velocidade média é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. Por exemplo, se eu estou indo de São Paulo a Rio de Janeiro, ou Rio de Janeiro a São Paulo, eu tenho uma distância que é de 450 quilômetros. E eu sei que eu gasto um tempo de 5 horas. Bem, como é que eu vou definir então velocidade média? Velocidade média é, lá na física, a variação do espaço sobre a variação do tempo. E a variação do espaço para nós é a distância e a variação do tempo é o tempo percorrido. Então, nesse caso, eu tenho 450 dividido por 5 e eu fiz uma média, ou tive uma velocidade média, nesse caso, de 90 km por hora. Tá? Também posso pensar em consumo médio. Qual foi o consumo médio que a gente tem numa determinada situação? Por exemplo, suponha que o seu amigo foi de São Paulo a Campinas, ou seja, viajou 92 quilômetros, certo? De carro e gastou nesse percurso 8 litros de combustível. Qual a razão entre a distância e o combustível consumido? O que isso significa?
Então nós temos aí uma relação que eu posso chamar de consumo, certo? Médio. Como que eu vou definir a ideia de consumo médio? Eu vou pegar a variação da minha distância, quanto eu andei, sobre a quantidade, a variação de litros, quantos litros eu gastei, certo? Então nós temos aqui 92 quilômetros sobre 8 litros. 92 quilômetros sobre 8 litros, nós vamos chegar a 11,5 quilômetros por litro, certo? Isso é o consumo médio do nosso carro, tá legal? Densidade demográfica. A densidade demográfica vai ser para nós a razão entre o número de habitantes de uma determinada região e a área dessa região. Por exemplo, o estado do Ceará, em um dos seus censos, teve uma população avaliada em 6.701.924 habitantes. E a área do estado do Ceará é de 145.694 quilômetros quadrados. Como é que a gente determina a razão entre o número de habitantes e a área desse estado? A própria ideia é de densidade. Então, densidade para a gente é definido como a razão entre o número de habitantes, certo? A área que isso ocupa. Bem, e aí a gente tem então que eu vou ter número de habitantes. Quem é meu número de habitantes? 6.701.924 habitantes. Qual a área do estado? 145.694 quilômetros quadrados. Ou seja, eu chego numa razão que dá 46 habitantes por quilômetro quadrado. Isso para mim então é a densidade demográfica do estado do Ceará. E a gente também tem as razões que podem ser organizadas em função de exemplos do nosso dia a dia. Por exemplo, numa classe 40 alunos, 32 foram aprovados. E aí eu pergunto, determine a razão entre o número de alunos aprovados e o total de alunos, reprovados e o total de alunos, aprovados e o número de alunos reprovados. Então pensem bem, se de 40 alunos, 37 foram aprovados, 32 foram aprovados, imediatamente a pergunta que se tem é, quantos alunos foram reprovados? Nós sabemos que 8 alunos foram reprovados. Qual a razão entre os alunos aprovados e o total de alunos? Então, para o item A, o que nós sabemos? A razão entre os aprovados são 32 sobre 40, certo? Se simplificarmos por 8 aqui, eu vou ter 4 por 5, que quer dizer que de cada 5 alunos, 4 foram aprovados. O reprovado e o total de alunos. Então, nós temos aqui que B, eu vou ter 8 por 40. E aí, simplificando por 8 mesmo, eu vou ter 1 sobre 5. Ou seja, cada 5 alunos, 1 foi reprovado. Tá ok? Aprovados e o número de alunos reprovados. Então, nós temos que a razão entre os aprovados e os reprovados é que nós teremos lá uma razão de 8 para 32. Ou seja, nós vamos ter 1 para 4, que é a razão do número de aprovados e reprovados. Ou seja, para cada um aluno reprovado, nós temos 4 alunos aprovados. Tá legal?